Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Terminou a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras campeão. Parabéns ao Palmeiras, já era tudo algo que todo mundo esperava, né? E o Palmeiras foi campeão antes mesmo de entrar em campo nessa 35ª rodada. Porque à tarde, o Internacional jogando com o América perdeu lá em Belo Horizonte por 1-0, ninguém mais podia alcançar, o Internacional era o vice, o Palmeiras entrou em campo à noite, goleou Fortaleza, que tem um bom time, hein? Goleou por 4-0 e fez a maior festa merecida com a torcida do Palmeiras. Palmeiras campeão, definido também o G4, além do Palmeiras, vão para a Libertadores para a fase de grupos. O Internacional, segundo colocado, o Flamengo vai pelo título da Copa do Brasil e da Libertadores, Fluminense e Corinthians. Esses já estão definidos na Libertadores na fase de grupos. Agora o Atlético está correndo atrás ali no G6, né? Tá correndo atrás também para ir para a fase de grupos, e aí a gente vai para o G8, porque como o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ele abriu 2 vagas. Então o G6 virou G8, aquilo que eu vinha falando para vocês lá atrás, né? Desde lá atrás. O 7º colocado segue o Galo, que empatou com o São Paulo, o 8º que segue em 8º colocado. Então, por enquanto, 7º e 8º seguem Atlético Mineiro e São Paulo. Mas estão na briga o América Mineiro, o Fortaleza, o Botafogo, o Santos, uma chance mínima assim do Red Bull Bragantino. Mas eu tiraria o Red Bull Bragantino, embora a matemática fala que me desminta. Mas pela evolução do time, pela sequência e tal, eu tiraria, porque ele está um pouquinho mais distante. Você pega hoje, o Red Bull Bragantino tem 44, o São Paulo, que é o 8º, tem 51. Faltam 9 pontos para disputar. Ele tá 7 do São Paulo, né? Então por isso que eu tiro o Bragantino, apesar que a matemática me desmente. Lá embaixo, o Juventude já caiu. E o Avaí praticamente já caiu. O Avaí teria que vencer suas 3 partidas. O Cuiabá precisa perder suas 3 partidas, mas não basta só isso. O Ceará e o Atlético Goianiense também tinham que tropeçar para aquela conta maravilhosa que a gente sabe, né? A matemática vai me desmentir, mas o Avaí já praticamente caiu. E aí ficar em situação delicada dentro da zona do rebaixamento ainda. O Atlético Goianiense, que perdeu em casa para o Santos. O Ceará, que perdeu em casa para o Fluminense. E deram aquela respirada. O Cuiabá, que venceu fora o Botafogo. E o Coritiba, que venceu fora o Juventude. Então a situação também começa a se definir ali. Vou explicar tudo isso para vocês, todos os detalhes das 10 partidas da 35ª rodada. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeo da Série B, tem vídeo lá do novo regulamento da 1, da 2, da 3, do Paulistão, enfim, tem tudo lá para você, campeão da Série C, campeão da Série D, seleção brasileira, tudo lá para você. Troca aquela ideia, dê um like e vamos bater aquele papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, eu vou começar a 35ª rodada, claro, com o líder Palmeiras. É verdade que ele entrou em campo campeão. Ele entrou em campo campeão com a derrota do Internacional. Mas enfrentou um time que vem numa recuperação tão brilhante, tanto que o Vojvoda tem propostas aí, dizem, do Santos, se o Corinthians não ficar com o treinador do Corinthians e de outros clubes. Dizem que outros clubes estão interessados e tanto que ele não renovou ainda com Fortaleza. Você vê o trabalho dele maravilhoso que ele vem fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque o Fortaleza é um adversário, se ele ganhasse do Palmeiras ontem, ele seria o líder do retorno. Mas o Palmeiras atropelou, o Rony jogou muito, fez 2 gols. O Endrick, pela primeira vez como titular, fez um gol. O Dudu fez um golaço. Palmeiras passou o trator 4-0, 77 pontos, campeão. Trabalho brilhante, nada a questionar. É futebol bem exibido, time bem treinado, campeão, 77 pontos. Fortaleza caiu uma posição, é o 10º com 48, mas tem 3 do São Paulo que está no G8, que é o 8º. Está na briga por Libertadores, certo? O Internacional segue vice-líder, mas olha, 64 pontos, ele está ameaçado por Flamengo, Fluminense e Corinthians com 61. Ah, Demar, mas vice-campeonato? Mais ou menos uns 40 milhões. A colocação vale dinheiro. Então, por isso que essa briga vai ser intensa. Vai ser intensa. E aí o Internacional perdeu do América Mineiro lá em Belo Horizonte por 1-0 à tarde. Poderia ter vencido, no primeiro tempo teve chance, o Alan Patrick perdeu um pênalti, o goleiro defendeu, e aí no segundo tempo, já no finalzinho, o Alê de cabeça fez 1-0. O América subiu 2 posições de 11º para 9º, 49, 2 pontos do São Paulo, 3 do Atlético Mineiro. Na briga firmíssimo também por vaga na pré-Libertadores, né?
para o América, essa vitória foi sensacional. O Inter segue com 64 na vice-liderança, mas tem que ficar atento. Tá? Tem que ficar atento para não perder, porque realmente caiu lá em Belo Horizonte. O Flamengo enfrentou o Corinthians à noite ontem, no Maracanã, entrou com o time titular, com os troféus da Copa do Brasil em cima do Corinthians, da Libertadores em cima do Atlético Paranaense e tal, mas os titulares não jogaram, jogaram os reservas, e o Corinthians, que procurou dentro do que o treinador entende na melhor forma física, né? Renato Augusto estava no banco, Fagner também, enfim, mas foi com o seu melhor time. Corinthians venceu merecidamente por 2-0, Duqueiroz fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o moleque da base, Matheus França do Flamengo, muito bom jogador, fez um golaço numa cavadinha em cima do Cássio. E depois o Yuri Alberto, artilheiro, fez a vitória do Corinthians merecida. Merecida. Corinthians 61, Flamengo 61, Fluminense 61. Só que o Flamengo, pelo critério de vitória e saldo de gols, é o terceiro com 61. O Fluminense quarto com 61, Corinthians quinto com 61. Mas essa briga promete, principalmente porque o Inter tem 64 e nas 3 últimas rodadas o bicho vai pegar para ver quem vai ser o vice-campeão e quem vai embolsar mais grana. E aí o Fluminense, já que eu tô falando da turma do 61, jogou com o Ceará, começou lá na segunda-feira a rodada, ganhou do Ceará com estádio vazio, o Ceará foi punido. Gol do Cano, para variar, o Cano foi a 22, todo mundo tá falando que o Cano tem 21. Ele tem 21. Mas um dos gols que foi do Natan numa partida lá 3, 4 rodadas atrás, o árbitro colocou na súmula pro Cano. Ninguém reclamou, ninguém contestou. Então, se você entrar no site da CBF, o Cano tem 22 gols. Se ninguém contestar a súmula, vai ficar com 22. Tá lá no documento oficial da CBF. Cano, 22 gols. Fluminense com 61 também, junto com o Flamengo e o Corinthians, atrás do Internacional. Aliás, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians e quem mais? Corinthians e Internacional, claro. Já estão na fase de grupos da Libertadores. O G4 já está definido junto com o Flamengo campeão. Então você já tem 5 na fase de grupos. Tem uma vaguinha aí pererecando, que por enquanto é do Atlético Paranaense, certo? E por que do Atlético Paranaense? Venceu o Goiás em casa por 3-2. Chegou a abrir 3-0, 2 do Terans e o Alex Santana, mas o Ian Souto e o Pedro Raul foi a 19 contra 22 do Cano, e aí o Goiás ficou para trás, 43 pontos, mais sossegado, né? Tá bem distante da zona de rebaixamento, tá 9 pontos da zona do rebaixamento, tá bem sossegado. E o Atlético ficou na 6ª colocação com 54, abriu 2 pontinhos do Atlético Mineiro e abriu 3 pontinhos do São Paulo, que estão ali dentro do G8 também. Então o Atlético deu aquela respirada. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi ficaram no 2-2. O Galo chegou a fazer 1-0 no São Paulo no Morumbi. O gol do Vargas cobrando pênalti. São Paulo virou com 2 gols do Caleri. O Caleri foi a 18 contra 19 do Pedro Raul e 22 do Cano. Aí no finalzinho o Vargas empatou 2-2. Atlético segue em 7º com 52. São Paulo chega em 8º com 51. Hoje os dois estariam na pré-Libertadores. O América, eu falei para vocês que venceu o Internacional no 9º com 49, o Fortaleza perdeu o 10º com 48, o Botafogo perdeu em casa, gente. Perdeu do Cuiabá por 2-0, gols do André Luiz e do Daverson. O Botafogo ficou ruim, se ele tivesse vencido, ele estava coladinho ali, um ponto atrás do São Paulo só, né? Tá na briga ainda, claro que tá na briga, porque ele tem 47 contra 51 de São Paulo, são 4 pontos de diferença. Mas foi melhor pro Cuiabá, que com 37 pontos já deu aquela afastada do Ceará. O Ceará tem 34, ele tem 37 fora da zona do rebaixamento. Foi sensacional para escapar da zona do rebaixamento, né? E aí você tem o Santos, que jogou com o Atlético Goianiense em Goiânia e ganhou de virada por 3-2. Sensacional, né? O Santos começou fazendo 1-0 com o Marcos Leonardo, mas o Churin empatou, o Luiz Fernando virou, e aí depois o Lucas Braga empatou, e no finzinho da partida o Santos virou com o Lucas Barbosa. Para o Santos foi bom que ele foi com a 46, tá 5 do São Paulo, faltam 9 pontos em disputa, 3 rodadas, né? Mas ainda dá para sonhar, evidentemente que dá para sonhar, né? Eu tô sempre falando do São Paulo que é o 8º, né? O último a ficar com uma vaga, mas o Atlético tá com um ponto à frente, enfim. O Santos passou a sonhar. E o Atlético Goianiense com 33 ficou a 4 do Cuiabá. Faltam 9 pontos. Ficou mais complicadinho para o Atlético Goianiense, né? O Bragantino também venceu ontem,
né? Foi jogar com o Avaí e praticamente rebaixou o Avaí. Ganhou por 2-1, gols do Arthur e do Elinho. O Kevin cobrando o pênalti descontou no finalzinho. Mas o Avaí com 28, ele teria que vencer os seus 3 próximos jogos. O Cuiabá tem que perder os 3 próximos. Mas o Ceará e o Atlético Goianiense também não podem ultrapassar os 37 pontos. Ficou confuso. Confuso, 0,01% na matemática para o Avaí não cair. Eu diria que já caiu, tá? Então, o Bragantino, com 44, ele está a 7 do São Paulo. Faltam 9 em disputa. A matemática fala que ele ainda sonha com pré-Libertadores. Está fora, né? Está fora porque tem um monte de time na sua frente. Só para a gente entender. O Goiás perdeu uma oportunidade, né, de colar por causa do perder do Atlético Paranaense que eu falei para vocês, tem 43. O Coritiba, sim, um gol no finalzinho da partida, ganhou do Juventude, do rebaixado com o Juventude, por 1-0, gol do Regis. E olha, o Coritiba foi a 38, abriu 4 do Ceará, o primeiro da zona de rebaixamento. Aquela respirada Cuiabá e Coritiba, né? Juventude já caiu, o Avaí praticamente, Atlético Goianiense e Ceará vão ter que, nas 3 últimas rodadas, penarem muito. Aliás, falando em 3 últimas rodadas, vamos falar que já começa no sábado, hein? A 36ª, antepenúltima rodada, começa no sábado. Sábado, 4 da tarde, Santos e Avaí. Ó pro Santos. O Santos pode rebaixar o Avaí, né? Rebaixa o Avaí e fica na briga. Se vencer. O Avaí, para não cair nessa rodada, primeiro precisa pensar em vencer, para depois pensar em torcer contra o Cuiabá. Jogo importante para os dois, mas o Avaí eu acho que já era. 4 da tarde, sábado, esse jogo vale muitos. Fluminense e São Paulo no Maracanã. Fluminense quer buscar ser vice, né? Já está classificado na Libertadores e tal. E o São Paulo é o 8º. É aquele que não pode, porque se ele perde esse jogo, o América vence e passa ele. O Fortaleza vence e passa ele. Então, para o São Paulo também é decisivo. 19 horas de sábado, Goiás e Juventude. Goiás já está sossegado, Juventude já está rebaixado, vale nada. 19 horas, Bragantino e América. Se o Bragantino quer sonhar com alguma coisa, precisa vencer, né? Com Libertadores, a pré-Libertadores. A mesma coisa o América. Se o América vencer e o São Paulo perder, o América já passa a estar no G8 de novo. 20 e 30 do sábado, Corinthians e Ceará. Corinthians brigando para ser vice, a grana, e o Ceará para sair da zona do rebaixamento. Jogo que vale das duas pontas. 21 horas de sábado, Inter e Atlético. Mesma coisa. O Inter querendo o vice-campeonato, o Atlético se manter no G6, para não ficar brigando lá nos G7 e G8, né? Domingão, 16 horas, Cuiabá e Palmeiras. Desespero pro Cuiabá. Se eu fosse o técnico do Palmeiras, eu mandava um time reserva, já dava férias, já fazia projeção pro ano que vem. Não sou o técnico do Palmeiras. De repente ele pode até colocar o seu time titular sempre nos jogos até o final, né? Nos jogos só no Allianz Parque. Penso eu. Vamos ver o que ele vai fazer. Curitiba e Flamengo. Pro Curitiba e pro Flamengo vale muito. Pro Curitiba se afastar da zona de rebaixamento e pro Flamengo ser vice-campeão por causa de grana. 18h30, Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza no encalço do São Paulo. Se o São Paulo perder, ele pode vencer. E aí já se eu vim ficar no G8. E pro Atlético Goianiense é desespero. Se perder esse jogo, praticamente cai, né? E na segunda-feira teremos Galo e Botafogo valendo muito, né? O Galo se manter pelo menos no G7, né? Se ele vencer, ele continua pelo menos na 7ª colocação. Mas um tropeço do Atlético Paranaense ele pode virar 6º, né? Isso é importante para ele. Mas para o Botafogo, se perder, também praticamente dá adeus à pré-Libertadores. Então, na segunda-feira à noite, eu volto com todos os detalhes da antepenúltima rodada, a 36ª, com todos os detalhes e com essa movimentação de G4 definido, mas de quem vai ser o vice-campeão, como está ali a briga no G4, os times do G8 e os times da zona do rebaixamento. Tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.